Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário. Conosco hoje está a intérprete de Libras, Aline. Muito obrigada, Aline, por nos acompanhar. Então, vamos começar a nossa aula? Nossa aula tem como tema transferência de calor. De acordo com o plano de curso anual da Secretaria de Estado de Educação, agora no segundo bimestre, os alunos do segundo ano estão vendo este objeto de conhecimento. Portanto, essa aula é para os alunos do segundo ano do ensino médio, mas também para você que quer saber um pouco mais sobre este assunto. Nesta aula, vamos analisar o processo de transferência de calor por condução, analisar a condutividade térmica em materiais diversos. Essa aula contempla a competência específica 3 para ciências da natureza, também as habilidades 301 e 307. Também desenvolveremos competências socioemocionais, como a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e a responsabilidade. Bom, aqui você precisará ter alguns conceitos prévios. Por exemplo, o conceito de temperatura e calor, que nós trabalhamos na aula passada. Se você não assistiu à aula passada, vai lá no site do Se Liga e dá uma conferida. E também o conceito de ligações químicas. Vamos tentar aqui fazer uma interdisciplinaridade com a química. Bom, na aula passada eu mostrei para vocês uma simulação de transferência de calor. Agora eu vou continuar. Olha aqui essa situação. Eu tenho um recipiente contendo água, vou colocá-lo aqui para ele receber calor. Um recipiente contendo azeite. Observe que os dois recipientes possuem o mesmo volume e estão à mesma temperatura inicial, colocando aqui os termômetros. Bom, nessa simulação, eu vou fornecer calor para essas substâncias. E eu gostaria que vocês observassem a variação da temperatura aqui no termômetro. Então, vamos lá. As duas substâncias estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então, observe o termômetro. O que vocês observam? A temperatura do azeite variou muito mais rápido do que a temperatura da água. Agora, vamos fazer com as outras substâncias? Então, vou tirar o azeite, colocar aqui, vou tirar a água e agora eu vou colocar um bloquinho de ferro, um bloquinho de tijolo. Observe que tanto o ferro quanto o tijolo, ambos possuem o mesmo volume. Estarão inicialmente à mesma temperatura. E eu vou fornecer calor para os dois. Eles estão submetidos à mesma fonte de calor, portanto, estão recebendo a mesma quantidade de calor. Mas o que vocês observam na temperatura? O tijolo, então, ele variou a temperatura muito mais não, né? Mas deu para perceber que houve aqui uma diferença na variação da temperatura das duas substâncias. Receberam a mesma quantidade de calor. Esse foi um fenômeno da transferência de calor, que é um fenômeno que ocorre obedecendo leis. E essas leis são, inclusive, descritas matematicamente. Agora, a gente observa que cada substância comporta-se de uma maneira diferente nos processos de aquecimento ou de resfriamento. Então, precisamos analisar o comportamento dessas substâncias. Por quê? Que recebendo a mesma quantidade de calor,
estando à mesma temperatura inicial, possuindo o mesmo volume, as temperaturas variaram de maneira diferente. Porque cada substância tem um comportamento específico. Para analisar a transferência de calor por condução, eu vou chamar você para ir lá para o bairro Renascença, em Belo Horizonte, na Escola Estadual Tito Fulgêncio. Escola Estadual Tito Fulgêncio, onde nós faremos uma experiência para demonstrar a transferência de calor por condução. Então, vamos? Olá, estudante! Estamos aqui no laboratório da Escola Estadual Tito Fulgêncio, que fica no bairro Renascença, em Belo Horizonte. Estou aqui para realizar alguns experimentos sobre a transferência de calor. Espero que vocês gostem. Este é um experimento de transferência de calor por condução. E os materiais que eu utilizei foram um tubo de metal, que no caso aqui é o cobre, uma vela, vou utilizar o fósforo para acender a vela, e observem, eu fixei nesse tubo de cobre algumas tachinhas, na verdade são percevejos. Essas tachinhas que a gente utiliza para fixar papel em quadros. Eu fixei algumas dessas tachinhas ao longo desse tubo, fixei com parafina. Então, o procedimento será o seguinte: eu vou acender a vela e nós vamos aguardar e observar o que vai acontecer com cada uma dessas tachinhas enquanto a vela estiver acesa. Para isso, eu vou colocar um óculos de proteção, equipamento de proteção em laboratório. Bom, então vamos começar? Então, eu estou colocando o tubo de cobre em contato com a chama da vela. Vou aguardar o aquecimento. Vai dar um pouco de fuligem na extremidade do tubo, mas isso é normal, não vai danificar, isso é um metal. Veja, observa, a primeira tachinha já caiu. Enquanto o tubo está sendo aquecido, eu convido você a pensar: que tipo de fenômeno estamos observando nesse experimento? Observou? A segunda tachinha já se desprendeu do tubo. E uma observação: eu utilizei parafina da vela. Parafina é uma substância molecular, tem baixo ponto de fusão. Então já caíram duas tachinhas, as primeiras aqui da extremidade do tubo. E as outras? Vamos aguardar. Será que elas vão cair? Caiu mais uma, a terceira. Mais uma tachinha se desprendeu. Então, já deu para a gente observar que as tachinhas demoraram tempos diferentes para cair. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Por que as tachinhas não caíram simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo? Cada uma foi caindo à medida que o tempo foi passando. Por quê? Será que está relacionado com o tipo de ligação química que ocorre nos metais? Vou deixar isso aí para você pensar, para você elaborar hipóteses, para você pesquisar e criar a sua resposta. Agora, vou realizar um experimento para demonstrar a condutividade térmica.
Vejam os materiais que eu vou utilizar. 2 tubos de metais diferentes, um de cobre, esse mais avermelhado, e um de alumínio. A vela, que vai ser a minha fonte de calor. E observem que eu fixei nas extremidades de cada tubo aquelas tachinhas, as mesmas que eu utilizei no experimento anterior. E elas estão à mesma distância das extremidades de cada tubo. E o procedimento será o seguinte: eu acenderei a vela e nós vamos aguardar e observar o que vai acontecer com essas tachinhas. Lembrem-se que elas estão fixas por parafina. E a parafina é uma substância molecular que tem baixo ponto de fusão. Então vamos começar? Então vocês observaram que a do alumínio ainda não caiu, a do cobre já se desprendeu. Então, como observamos, a tachinha do cobre se desprendeu primeiramente do que a tachinha do alumínio. O que será que provocou essa diferença nos tempos? Vou deixar essa pergunta aí para você pensar, para você elaborar a sua resposta. Crie hipóteses. Será que está relacionado com os tipos de metais? O fato dos metais serem diferentes? Então, a pergunta que eu deixo para vocês é essa: por que a tachinha do cobre se desprendeu primeiro do que a tachinha do tubo de alumínio? E eu trouxe aqui mais um experimento de transferência de calor. Para esse experimento eu vou utilizar os seguintes materiais: um balão de borracha, e nesse balão eu coloquei água lá dentro. Eu vou acender a lâmpada para mostrar que tem água aqui dentro do balão. Veja. Certo? Tenho um segundo balão, esse eu já enchi com ar, soprei lá dentro. Olha, eu vou mostrar que não tem nada além do ar dentro do balão. Então, nós temos um balão com água, um balão com ar. E o procedimento será o seguinte: eu vou acender a vela e vou aproximar os 2 balões da chama, um de cada vez. E nós vamos observar o que vai acontecer. Então, vejamos. Eu vou colocar o meu óculos, isso aqui é um instrumento de proteção. Vou acender a chama da vela para a gente começar aqui a observação do nosso experimento. Pronto, vela acesa. Então, primeiro eu vou utilizar o balão que tem ar. Vou aproximar da chama da vela. Ok? O ar apagou a chama da vela. Vou acender de novo. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com um balão que contém água. Vou aproximá-lo da chama da vela. E aí, vejamos, o balão continua do mesmo jeito, não estourou, mesmo recebendo o calor da chama da vela. A diferença é que um dos balões estava com ar e esse está com água. Interessante, até esquentou aqui o fundo do balão. Então, meus queridos estudantes, eu quero fazer a seguinte pergunta: por que
que ao aproximar o balão com ar da chama da vela, ele rapidamente estourou, mas quando eu aproximei o balão com água da chama da vela, ele não estourou. Fica aí essa pergunta para você pensar. Elaborem hipóteses. Será que tem a ver com o fato de ter água lá dentro? Condução térmica? E aí? Vou deixar para você pensar, para você pesquisar, mas não se preocupe, todas as respostas para as perguntas que eu fiz nesses experimentos estarão no material que vocês terão acesso após a aula. Você vai acessar o site www.estudemcasa.mg.gov.br e você terá acesso a esse material com todas as respostas lá. Mas não espere a resposta pronta. O interessante para você conseguir construir o conhecimento é você mesmo pesquisar e elaborar as suas respostas. Peça ajuda e orientação ao seu professor e você pode inclusive discutir com seus colegas, tá certo? Então era esse experimento que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, encerraremos aqui a nossa visita à Escola Estadual Tito Fulgêncio. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais à direção da escola que nos acolheu, ao vice-diretor da escola, professor Admilson Xavier, que nos recebeu aqui com muita alegria, aos professores da área de Ciências da Natureza que me apoiaram no uso do laboratório e também com muito carinho aos ASBs da escola que cuidaram e zelaram desse espaço para que essa aula acontecesse. E a você, estudante, que nos acompanhou até agora. Meu muito obrigada e vamos de volta ao estúdio. Assim, nós analisamos o processo de transferência de calor por condução em materiais diferentes. Analisamos também a condutividade térmica de alguns materiais. Lembrando, processos de transferência de calor. São 3. Transferência de calor por condução, que ocorre nos materiais sólidos. Transferência de calor por convecção, que ocorre nos fluidos, líquidos e gases. Transferência de calor por radiação térmica, que ocorre por ondas eletromagnéticas. Bom, mas eu continuo deixando aqui a seguinte pergunta: por que o balão com água não estourou quando eu o aproximei da chama da vela? E aí, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixa sua resposta aí nos comentários, eu vou ler, nós vamos interagir, tá certo? Bom, e aqui, como eu disse, eu deixei as respostas para as outras perguntas que eu fiz durante o experimento, certo? E essas respostas vocês terão acesso no material que fica em PDF lá no site do Se Liga. Também estarei hoje aqui no Tira Dúvidas ao vivo. Você pode participar conosco. Liga para cá, envia sua pergunta pelo WhatsApp, correto? Então, meu querido estudante, chegamos ao final de mais uma aula do 2º ano. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí tudo o que nós fizemos durante a aula. A vocês, o meu muito obrigada e até a próxima.